O Diário de Anne Frank. Esta autobiografia, que se tornou um best-seller aclamado e amplamente ensinado, oferece uma crônica autêntica dos 2 anos em que a jovem Anne e sua família se esconderam dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Contudo, ao longo dos anos, o diário tem sido alvo de diversas controvérsias, desde disputas sobre direitos autorais até a descoberta de passagens ocultas que não foram originalmente destinadas à publicação. Hoje vamos explorar a complexa história por trás do diário de Anne Frank. Mas antes de mergulharmos nisso, que tal se inscrever no canal e depois deixar seus comentários, compartilhando quais outros livros famosos você gostaria de aprender mais? Durante os horrores do Holocausto, Otto Frank sobreviveu à prisão em um campo de concentração. Porém, sua esposa Edith não teve a mesma sorte, perdendo a vida em Auschwitz, enquanto suas 2 filhas, Anne e Margot, sucumbiram ao tifo em Bergen-Belsen. Otto reencontrou Miep Gies, uma amiga que havia fornecido comida e roupas, enquanto a família estava escondida. Ela presenteou Otto com o diário de Anne, resgatado do anexo logo após a prisão dos Frank. Otto inicialmente enfrentou um dilema sobre divulgar os escritos privados de Anne. No entanto, ele foi encorajado por outros a seguir adiante, considerando que as entradas representavam uma lembrança poderosa e significativa da vida durante a Segunda Guerra Mundial. Diante desse contexto, Otto decidiu revisar o diário. Em 1942, Anne Frank, com apenas 13 anos, testemunhou sua família judia sendo forçada a se esconder durante a ocupação alemã dos Países Baixos. Em um sótão apertado, ela começou a registrar suas experiências em um diário, um caderno xadrez vermelho e verde, recebido como presente de aniversário, buscando assim lidar com a situação difícil em que se encontravam. Anne prosseguiu preenchendo novos cadernos à medida que chegava ao fim das páginas dos anteriores. Durante esse tempo, uma transmissão de rádio encorajou os cidadãos a documentarem por escrito os eventos da guerra. Inspirada por essa mensagem, Anne decidiu converter seus diários em um romance intitulado O Anexo Secreto. Anne conseguiu escrever 324 páginas do novo livro antes que a família fosse descoberta pelos nazistas e capturada. Após o término da guerra, quando o pai de Anne, Otto, recuperou os diários, ele decidiu respeitar o desejo de Anne de publicar sua narrativa, fazendo ajustes como a remoção de referências a temas como sexo e puberdade, bem como qualquer outro conteúdo que ele julgasse comprometedor para a reputação da família. Essa versão foi lançada em uma tiragem limitada em 1947, seguida por diversas outras edições, totalizando 3 versões ao longo do tempo. Os registros originais de Anne, sua tentativa de transformar seus diários em um romance e o livro publicado por Otto. Cornelis Suick, diretor da Fundação Anne Frank, recebeu 5 páginas avulsas de um diário que ele afirmou ter sido confiado a ele por Otto Frank antes de falecer. Provavelmente omitidas nas passagens onde Anne expressava sua raiva em relação aos pais, Otto nunca teve a intenção de que essas páginas fossem divulgadas. Rick entregou os documentos à autora austríaca Melissa Müller para auxiliá-la na biografia que estava sendo escrita sobre Anne Frank. Essas páginas desencadearam uma série de problemas legais relacionados ao diário. Primeiramente, devido às leis de direitos autorais, Müller não teria permissão para citar diretamente o conteúdo do diário. No entanto, essas páginas adicionais desencadearam uma controvérsia entre o Anne Frank Fonds, com sede na Suíça, e o Instituto Estatal de Documentação de Guerra da Holanda. O primeiro possui os direitos autorais do livro publicado, enquanto o último foi incumbido da custódia do próprio diário por Otto Frank. Zwick desejava publicar uma versão completa do diário,
Porém, o fundo argumentou que isso seria ilegal. Em resposta, ele acusou o fundo de lucrar com Anne sem compartilhar os recursos com outras organizações importantes relacionadas a Anne Frank. Isso incluía sua própria organização, mas aparentemente era uma questão de princípio. Agora, conforme aprendemos em 2024 com o caso Steamboat Willie, as leis de direitos autorais colocam a obra de um artista em domínio público após um certo período de tempo. Na Europa, as obras entram em domínio público 70 anos após a morte do criador. Isso teria colocado o diário de Anne Frank sob domínio público em 2016. No entanto, algumas lacunas legais adiaram significativamente essa data. Como Otto realizou edições significativas do manuscrito, isso efetivamente criou um novo livro, e ele poderia ser considerado um coautor. Otto faleceu em 1980, o que estendeu os direitos autorais na Europa até 2050, quando quem sabe você estará lendo isso dentro do seu carro voador. A Fundação justifica a extensão dos direitos autorais para evitar a exploração comercial da obra, como a produção excessiva de produtos com citações banais. No entanto, há críticos que argumentam que a Fundação está principalmente interessada em lucro e a restrição da disponibilidade do livro, protegido por direitos autorais, significa que alguns leitores podem nunca ter a oportunidade de acessá-lo. A extensão dos direitos autorais também dá à Fundação controle sobre como as palavras de Anne podem ser utilizadas por outros, se receberem permissão. Isso levanta preocupações entre historiadores e funcionários da casa de Anne Frank, em Amsterdã, que afirmam que os visitantes que prestam homenagem à memória de Anne o fazem de maneira limitada, com medo de enfrentar processos por violação de direitos autorais. Na verdade, duas peças teatrais sobre a vida de Anne Frank evitam o uso de citações diretas devido a essas restrições. Enquanto Otto Frank editava o diário de Anne, ele optou por remover várias referências ao sexo e à anatomia feminina. Provavelmente ele considerou essas passagens muito privadas. No entanto, a exclusão dessas entradas proporcionou uma representação mais humanizada de Anne, retratando-a como uma adolescente que enfrentava as dificuldades familiares típicas da adolescência, mesmo em uma situação tão desafiadora. Após mais de 60 anos, o diário foi finalmente publicado com todas as entradas anteriormente omitidas. No entanto, algumas pessoas não ficaram satisfeitas com as mudanças. Em 2010, um distrito escolar da Virgínia proibiu esta nova edição, citando, entre outras coisas, preocupações sobre seu conteúdo sexual. Além disso, Otto também optou por omitir o editorial de Anne sobre seu relacionamento com Edith. Conforme registrado por Anne, a família de Otto o impediu de se casar com seu verdadeiro amor devido a questões financeiras. Edith nunca foi a primeira opção de Otto, e aparentemente a jovem Anne percebeu que sua mãe jamais seria capaz de ocupar o lugar no coração de seu pai, mesmo admitindo não conhecer toda a história. Anne também reconheceu sua relação tensa com Edith, chegando a compará-la a uma estranha e não a sua mãe. Edith, muitas vezes distante, raramente falava sobre si mesma, deixando Anne sem a oportunidade de realmente conhecê-la. Conforme os dias passavam, Anne percebia cada vez mais a ausência de bondade e afeto por parte de sua mãe, além de sentir sua própria dúvida sobre ser capaz de amar alguém assim. Para preservar não apenas sua própria reputação, mas também a de sua esposa, Otto deliberadamente omitiu esses sentimentos do diário. Para garantir a preservação dos cadernos originais de Anne, eles são armazenados cuidadosamente e só podem ser acessados a cada 10 anos. Durante uma análise das páginas em 2016, os pesquisadores descobriram que 2 seções do diário original de Anne estavam cobertas com papel pardo. Retirar o papel marrom
poderia danificar as páginas, então foi necessário aguardar até que os avanços tecnológicos permitissem a leitura através do papel. Esse momento chegou em 2018. Após serem examinadas, essas páginas revelaram os pensamentos de Anne sobre questões relacionadas ao sexo e à prostituição, mostrando sua exploração da linguagem e seu desenvolvimento como escritora. Embora saibamos agora o conteúdo das páginas, as razões pelas quais Anne as cobriu podem permanecer um mistério para sempre, mas podemos especular. Provavelmente, ela não queria que ninguém bisbilhotasse. Um livro tão proeminente e controverso como o Diário de Anne Frank está destinado a ser alvo de críticas ao longo das décadas. Desde sua primeira publicação em 1947, críticos levantaram alegações de que o livro era uma fraude, argumentando que parecia ser muito maduro para ter sido escrito por uma adolescente, ou apontando discrepâncias no uso de diferentes instrumentos de escrita, como caneta esferográfica e lápis. Alguns chegaram até mesmo a acusar Otto Frank de ter fabricado o diário para lucrar, o que levou o patriarca a enfrentar diversos processos judiciais ao longo de sua vida, incluindo alguns contra os negadores do Holocausto. Na década de 1960, testes confirmaram a autenticidade da caligrafia de Anne. 20 anos depois, a caligrafia foi novamente examinada usando tecnologia forense com o mesmo resultado. Todos os indícios apontam para a genuinidade da caligrafia, desde o papel e a tinta adequados para a época até a voz madura presente nas páginas do diário. Quanto à maturidade com que o livro foi escrito, bem, é assim que acontece ao crescer. Próximo ao final do livro, é possível encontrar uma sabedoria e autoconsciência que não estavam presentes nas páginas iniciais, mostrando como o estilo de escrita de Anne evoluiu ao longo dos anos. Em 1952, o Diário de Anne Frank já estava disponível em alemão, francês e holandês. No entanto, se você falava inglês, estava sem sorte. Embora várias editoras americanas tenham recebido o livro, por alguma razão, todas encontraram dificuldades em publicá-lo. A editora Alfred A. Knopf Inc. descreveu o Diário de Anne como um registro sombrio de brigas familiares típicas, aborrecimentos mesquinhos e emoções adolescentes. Em outras palavras, eles o compararam às regras de Vanderpump de sua época. Após ser rejeitado por incríveis 15 editoras, o Diário de Anne finalmente encontrou uma casa na Doubleday, graças ao esforço da funcionária Judith Jones. Jones ficou emocionada ao ler o diário e não conseguiu largá-lo. Como resultado, a edição publicada do diário agora está disponível em 56 idiomas, com mais de 30 milhões de cópias impressas. Isso serve de lição. Alfred A. Knopf. Por muito tempo, o Diário de Anne foi apenas mais um livro, mas não por falta de esforço. Nos anos 1950, o escritor americano Meyer Levin abordou Otto Frank com a proposta de transformar a história de Anne em uma peça teatral. Otto concordou e um esboço foi elaborado em breve. No entanto, o entusiasmo de Levin em adaptar o livro não foi correspondido, já que praticamente todos os grandes produtores da Broadway rejeitaram a ideia. Após um primeiro fracasso, Levin abandonou o projeto da peça. Em 1955, Otto deu uma nova chance, desta vez aos escritores americanos não-judeus Francis Goodrich e Albert Hackett. A adaptação teatral do Diário de Anne acabou sendo premiada com um Pulitzer e um Tony, enquanto as versões cinematográficas subsequentes receberam 7 indicações ao Oscar e conquistaram 3 vitórias. No entanto, a versão de Goodrich e Hackett foi criticada por não ser completamente fiel à história, levando o Guardian a afirmar que entrega o que todos querem ver, exceto a verdadeira garota que viveu. Para uma representação mais autêntica, é necessário recorrer ao material original. E você, qual fato do Diário de Anne Frank mais o surpreendeu? Compartilhe nos comentários abaixo
Enquanto estiver por lá, dê uma olhada em alguns desses outros vídeos da nossa história peculiar.